Fala galera, então eu tô na área para falar um pouquinho sobre a IBM, que não tá nada fácil. Realmente ficou as coisas bem mais complicadas do que o previsto, porque com uma queda de 25% num dia acaba qualquer teoria, qualquer tese sobre a empresa, e é uma queda que não ocorria desde 1983. E se você quer saber tudo o que aconteceu e o porquê dessa queda muito forte envolvendo a IA e investimentos, fique no vídeo até o final que a gente vai entender um pouquinho sobre o que aconteceu e entender o que fazer e o que esperar para que a empresa possa, quem sabe, ter uma luz no final do túnel depois dessa queda muito forte. Mas não se esqueçam, antes da gente olhar tudo isso, de se inscrever, se compartilhar aqui o canal e curtir, obviamente, o vídeo também. Então vamos dar uma olhada, eu fiz até um resumo porque é algo bem extenso, tá? Aqui é uma notícia aqui vinculada pela Invest, uma queda forte, tá? Que na verdade foi pela Reuters que a gente teve essa notícia, a gente pode ver que é bem ampla. Então eu fiz um resumo aqui sobre ela. Tem aqui também no TradingView, tem algumas coisas, mas não saiu especificamente o porquê. Mas enfim, vamos dar uma olhada. Eu fiz um resumão aqui e a gente pode entender mais um pouquinho. Então, basicamente aqui, pra vocês não perder, ó, IBM desaba 25% com a maior queda desde 1987, uma versão detalhada. O gatilho, o que o CEO disse na carta aos investidores? Na terça-feira, dia 14/7, a IBM publicou uma carta do CEO, tá, aos investidores, via Filing 8K da SEC, um documento formal e fora de hora, que por si só já assustou o mercado. O tom foi de confissão pública de erro. Então, cara, o negócio já começa a ficar nervoso aí. Já começa a ficar nervoso porque, pô, imagina eu receber o CEO dizendo assim, cometemos um erro. Não, como assim? Cometemos um erro? E ninguém estava esperando isso, tá? Falhamos, então, abre aspas, falhamos em nos adaptar com rapidez suficiente. Numerosos grandes negócios deixaram de ser fechados nos prazos que esperávamos. Isso foi responsável pela maior parte do nosso desvio de receita. Já tocou em palavras tensas. Nas últimas semanas de julho, vimos clientes migrarem seus gastos trimestrais de CAPEX para servidores, armazenamento e memória para garantir a infraestrutura escassa antes dos aumentos dos preços esperados. Embora esperássemos alguns impactos na cadeia, não antecipamos a magnitude da priorização de CAPEX. Cara, pensa só o seguinte, galera. Melou, né? Vai entender por quê. Porque ele solta essa carta, pensa assim, solta essa carta, sendo que hoje é dia 14/7, tá? Esse vídeo eu vou botar na parte da manhã, então vai ser dia 15/7. Hã, temos o balanço, dia 22/7. E o cara já me soltou um negócio já que, opa, já dá para mexer. Já fica meio assim. Então aqui tem um pouco dos números, né? Métrica, a receita do segundo TRI de 2026 da IBM é 17,2 bilhões de dólares, 1%, tá? 1%. Consenso é 17,97 bilhões, que seria um desvio de 3,7%. O LPA ajustado é 2,93 dólares e o consenso seria 3,02 dólares. E aí a gente vai ter esses próximos resultados. O crescimento fraco, em mais um ano a IBM vinha de um primeiro trimestre de 26 com receita de 15,92 bilhões de dólares, 9,5 na comparação anual, que havia superado as estimativas de 1,3%. O tombo no segundo TRI de 2006 foi abrupto. O software cresceu 5% abaixo do que o mercado esperava com uma empresa que comprou a Red Hat, justamente para acelerar esse segmento. A consultoria ficou estável, crescimento zero, outro sinal de que o cliente corporativo está segurando gastos com o serviço. A queda. A comparação histórica que chocaram Wall Street, fechamento do dia 13/7 a 293 dólares com 23 centavos. Mínima do pregão de 14/7, 215 dólares, com queda intradiária de 26%, fechamento fechou com uma queda de 24%. Valor de mercado perdido
foi entre 68 e 70 bilhões de dólares no único dia, segundo Dow Jones Market Date. O maior evento em valor absoluto para a IBM da história. Comparação histórica, a queda foi maior do que a Black Monday em 1987 para a IBM, quando seu papel caiu 22% em outubro de 1987. Contexto mais amplo, as ações vinham da máxima história de 332 em 9 de julho, ou seja, 42 dias, perdeu 34% do valor, de 332 dólares para 219 dólares. O que os analistas estavam recomendando antes? Então, antes da carta, obviamente, detalhe porque pouca gente está destacando. Em 8 de julho de 2026, 8 dias antes do crash, Bank of America elevou o preço da IBM de 315 dólares para 330 dólares, com recomendação de compra. O consenso dos analistas até a véspera do crash era de compra, né? Moderada, com preço-alvo médio de 306 dólares. No dia do crash, entre aspas, a Morgan Stanley manteve, tá? Mas elevou o alvo de 267 dólares para 293, uma revisão que já nasceu defasada. Ou seja, nem os analistas que cobriam o papel viram o tombo chegando. Que loucura. Então, isso aqui para quem é do Brasil já está mais ou menos com cheiro de americanos, né? Não sei, não estou comparando, mas tem cheiro de americanos. O problema, o rombo raiz, o boom da IA está canibalizando o software. Desculpa, gente, mas foi isso. O problema não foi falta de vendas, foi migração forçada de orçamento. Empresas estão correndo para comprar infraestrutura de IA, servidores, GPUs, armazenadores e memória, antes que os preços subam ainda mais com a escassez global dos chips. Óbvio, isso aí é nítido. Esse dinheiro está saindo da onde? Do orçamento de software corporativo tradicional. Tá? Licença, consultoria, mainframe. O principal afetado na IBM foi o segmento de mainframe, computadores de alto desempenho que processam milhões de transações diárias para bancos, companhias aéreas e os governos. Então esse foi o problema. 4. Cibersegurança está se tornando outra fatia do bolo. A própria IBM disse que empresas estão priorizando gasto com segurança cibernética, dados os avanços de ataques com IA. O CEO foi direto. A IBM sabia que isso poderia acontecer, mas subestimou a velocidade e a magnitude da migração. Se fudeu. Então, basicamente foi isso. Se ele sabe, a pergunta que não quer calar, se tu sabia, meu irmão, por que tu não fez nada? Se tu sabia, por que tu não fez nada? Porque o governo americano botou dinheiro aí dentro? Hã? Minuto de silêncio para isso. Porque o governo americano botou dinheiro? Por isso que tu não fez nada? Efeito dominó. O quem mais foi afetado? Notícia derrubou todo o setor de software no pregão. Outras empresas de software corporativo caíram com medo do contágio. Oracle, SAP, Salesforce. Empresas de infraestrutura, Dell, Hype e Nvidia não caíram, porque o dinheiro está indo justamente para elas. Olha aí. Esse é o ponto central. A IBM não está perdendo o mercado para concorrentes de softwares. Isso é importante. Está perdendo para o próprio boom de IA que ela tenta surfar. É tipo assim, tu tá lá numa onda e tu toma aquele caldão. A IBM tá tomando um caldo violento. Este é um momento feito para IBM, IBM este é um momento feito para a IBM e parar as ações de software. Tá? Aqui tem uma aspas do Chris, que eu não sei quem é, chefe do Market Analyst do GP Group. Tá? A grande questão será, quanto tempo dura essa migração para infraestrutura e cibersegurança? Essa é a pergunta que vale 25% de queda ou de 68 a 70 bilhões de dólares de mercado que a IBM perdeu com isso? Essa é a pergunta. E aí os próximos passos. Dia 22 de julho, que nem eu falei ali, IBM divulga o balanço completo do segundo TRI de 26, com teleconferência. O mercado vai querer ouvir de Krishnan, não sei, eu acho que é assim, que é o CEO. Isto é temporário ou estrutural? Qual é a nova projeção para o segundo semestre? Próximos resultados da Oracle, SAP, Salesforce. Se repetirem o mesmo padrão de guidance fraco, foca nisso, confirma a tese de canibalização setorial.
E aí melou. Gastos de CAPEX com Hype, Scarlett como Microsoft, Amazon e Google, se continuarem subindo, confirma que o dinheiro está realmente migrando para infraestrutura de IA. E aí, senhoras e senhores, ferrou, porque a IBM vai se danar, mais uma vez. E não só ela, pelo visto, né? Vai ser aqui, ó. E se eu não me engano, esta aqui é perigosa, hein? Eu vou até marcar aqui, ó. Este bicho aqui é perigoso. Porque ela teve um endividamento muito alto. Por mais que seja é uma baita empresa e tal, aquela coisa toda, se endividou muito, hein? Esse aqui é um bicho perigoso. Que seria, que vocês não estão vendo, agora sim, que seria Oracle, tá? Oracle é um bichinho perigoso. Então é o seguinte, a gente entendeu um pouquinho, tá? Fora tudo que eu li ali, o contexto que dá para entender é que, resumo da história, cagamos feio no patê, porque se o próprio CEO já admite que cometeu um erro, que tinha possibilidade disso acontecer, e acharam que ia ser um processo mais lento, e acabou não sendo, e aí a empresa ficou para trás, né? A empresa acabou ficando para trás e perdendo uma fatia de receita. O mais interessante é que ele solta isso, tipo assim, ele soltou isso antes do balanço, entendeu? Ele soltou isso, ou ele tá jogando muito ruim, tipo assim, vou errar assim, nossa, vou tocar o pavor, para que quando vir o resultado a galera falar, é só isso, não é tanto. Ou tipo assim, a bomba é gigantesca e ele tá tentando tirar o dele da reta. De duas uma. Mas o fato é importante que o mercado sentiu sim a paulada, caiu 25%, a gente tá falando de 68 a 70 bilhões de dólares. Cara, é muita grana. É muito dinheiro. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu partiu aqui, ó. Cara, é muito no único dia. Então, preocupante, chama atenção e talvez seja a primeira empresa grande a roer a corda, né? Porque tava todo mundo com aquele negócio de vai bombar, aquela coisa toda e correria, e talvez seja a primeira empresa a roer a corda. Fica aí esta reflexão, tá? Para IBM. Mas enfim, comenta aí, vê o que vocês acham sobre IBM, sobre esse efeito, o que realmente pode acontecer, tá? Eu acho que graficamente a gente não tem muito o que falar sobre ela, porque, né, convenhamos, né? Vamos falar o que com isso aqui? Até travou aqui, de tanto pesado que é. O que eu posso te dizer, assim, ó, dos piores ou dos melhores cenários? Tá numa região de suporte, né, gente? Tá numa região de suporte aqui. É aguardar amanhã para ver como é que vai ser a reação, uma abertura amanhã, tá? Para IBM, mas basicamente é isso aí, tá? Aqui foi uma prévia e aí a gente vem pro dia 22, que é o dia 22 aqui. Enfim, vamos aguardar o que a IBM tem realmente a oferecer, o que não tem mais, ou o setor já começa a dar ideias de fraqueza. E foi uma aposta errada do mercado. Beleza, então? Então fico esse vídeo por aqui. Basicamente foi um vídeo mais explicativo para a gente entender o que realmente aconteceu com a IBM, o que tudo está envolvendo, e essas empresas aí, obviamente, com a IA vão sentir alguma coisa. Pelo visto, a IBM foi a primeira delas. Agora, realmente, a dica é aguardar a Oracle, a Sales e qual era? Salesforce, tá? Vamos dar uma aguardada para saber se vai ter mais capítulos esta futura, ou melhor dizendo, promessa de novela do mercado pela frente. Mas não se esqueça, antes de tudo, de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo teses, notícias, loucuras como essa para vocês aqui. Um grande abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo e